Boa noite, Joyce. Mais, professor. Rebeca. Boa noite. Vou abrindo meus arquivos aqui enquanto o pessoal entra, tá? Ok. Boa noite. A gente está esperando mais alguns alunos entrarem para a gente começar a correção, tá bom, gente? Todo mundo conseguiu fazer? Tá bom. Sim. Boa noite, Mailma. Vou compartilhar a minha tela. Boa noite, Gilson e Gineide. Fernando acabou de entrar. Vamos lá. Então, a primeira parte é o levantamento dos dados, né? Vou copiar aqui para... Mano, olha isso. Mano, olha isso. Ah, legal, Fernando. Mano, olha então, isso. vamos lá. Quem vai me ajudar a preencher os dados? Então, funcionário do supermercado com a função de reposição de mercadorias nas gôndolas do setor de ração para cachorros trabalha 8 horas por dia. No momento em que ele retira o pacote de ração de 20 quilos do carrinho transportador e coloca na gôndola, a distância entre ele e o pacote é de 50 centímetros. A altura do plano de trabalho é de 70, né? E a necessidade de deslocamento vertical de 30 centímetros, né? O carrinho transportador está posicionado a 90 graus com relação ao trabalhador, né? E ele desloca aí, ele tem uma frequência de 4 pacotes por minuto. Então, a primeira parte aqui é o levantamento a coleta de dados, né, das variáveis, né?
qual é o nosso valor de D? O que é D e qual é o valor dele? $20. O que é o H? É 30, não é 30? Não é 30 o D? 30? Desculpa, eu entendi errado. Eu entendi 20. Qual é o valor de H? Qual é o valor de H? $50, professora. Lembrando que H é a distância entre o trabalhador e a mercadoria, né? Qual é o valor de V? $70. 70. 70. V é a altura do posto de trabalho dele, né? Então, a gente não pode esquecer aí, tá, gente? Uma coisa bem importante, que a gente sempre trabalha com a origem, né? Porque ele está retirando a mercadoria de um lugar e colocando em outro, né? Então, ele está retirando a mercadoria dele do pallet. O pallet tem altura de 70 centímetros. É isso mesmo, V é 70 centímetros. Qual é o valor de A, a simetria, né? A torção do tronco? 90. Qual é a quantidade qual é a frequência? Frequência são 4 pacotes por minuto a 8 horas por dia. 4 por minutos durante 8 horas dia. E a pega? Bom, ruim ou médio? Só tem os 3. 30 quilos bom não é, né? São ruim. 20 quilos, professora. Pode ser médio, né, Eu professora? coloquei em média. Então, aí depende muito, tá? Eu concordo. Teve uma menina que falou que é ruim, não consegui identificar a voz. Eu concordo também que, dependendo da pessoa... Se ontem 5 quilos de arroz já é difícil, imagine 20. E 8 horas por dia? E também não tem pega, né? Não tem pega. Mas, né, sim, todos esses fatores também influenciam, né? Mas, assim, só o peso, né, de 20 quilos, mais o fato ali, aquela... É lógico que hoje em dia, né, tem alguns sacos, né, algumas sacas que vem com aquela alcinha, igual quando a gente... aquele saco de carvão, né, que a gente compra, né? Mas, assim, se não tiver essa alça, o que você tem que fazer? Ou você pega pela ponta, ou você abraça ela, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, nesse caso, é bem provável que a pessoa acabe pegando pela metade do saco ali para transportar. E realmente a pega é ruim, né? É um material que se movimenta na sua mão, né? Porque pelo fato dele não ter uma alça, não ter nada ali, né? Mas 20 quilos aí, né, para o homem não é tão complexo, né? Se é para a mulher, eu já acho que é um peso que começa a ter uma influência, principalmente durante 8 horas por dia, né? Então, a primeira etapa nós já concluímos, agora nós vamos para a segunda etapa, né, que são os cálculos. E as fórmulas daqui que fica mais fácil, tá, gente? Professora, Oi? esse caso aí da pega, é a gente que identifica se não tiver nada informando no exercício? Sim, quem estiver analisando o posto de trabalho junto com o trabalhador, né? A gente sempre tem que perguntar para ele
como que ele vê aquele trabalho, né? Se o trabalhador acha que aquilo ali tá bom, né? Aí você também avalia, né? E a decisão é entre esses dois, né? A opinião do trabalhador e o teu olhar. Eu, particularmente, assim, até 23 quilos, que o próprio NIOSH diz que numa condição de trabalho ideal é um peso que não causa nenhum tipo de dano, tá? Até 23 eu trabalho na faixa do médio mesmo, né? Agora, se passou de 23, normalmente eu coloco ruim, né? Isso é uma coisa que eu faço quando eu vou avaliar, né? Então, vamos começar calculando o D. Mas, assim, é você, Bruno, que define. E é lógico, né? Lembra que quando a gente viu aquelas ferramentas lá, tinha a escala de Borg, né? Como que a gente faz para medir o esforço que o trabalhador está tendo para uma determinada atividade? Tem algum equipamento que dá para medir? Tem, né? Tem um equipamento chamado dinamômetro. Ele consegue medir o esforço que é necessário para você desenvolver uma determinada atividade, né? Mas, se você não tiver um dinamômetro, você pode fazer uso daquela escala de Borg, né, que a gente viu lá na parte das ferramentas, para definir, né, o esforço físico para uma determinada tarefa, né? E a gente sabe que se você prestar atenção, né, através da observação direta, você consegue identificar pela expressão facial e corpórea quanto a pessoa está se esforçando para movimentar alguma coisa, né? Tá? Então, vamos lá. Aqui o nosso primeiro é 30, né? 30. Então, a nossa fórmula aqui é 25 por H, né? Então, vai ficar aqui 25 dividido por 30, que dá quantos? Desculpa, eu fiz besteira. H não é 30, H é 50. 25 por 50 dá? Meio. Certo? Tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer esse daqui? Todo mundo acertou? Alguma dúvida? Eu não consigo ler o chat, tá, gente? Então... Tá. Então, vamos aqui para D. O nosso D aqui é 30. Vou aumentar o tamanho para... Então, a fórmula aqui é 0,82 mais 4,5 dividido por D, né? Então, vai ficar 0,82 mais 4,5 dividido por 30. 4,5 por 30 dá quanto, gente? 0,97. 0,15. Travou. Espera aí que tá pensando. 15. 15. Aí 0,15 com 0,92 que dá 0,97, é isso? Isso. Sim. Tranquilo esse também, né, gente? O que dá trabalho mesmo é levantar as variáveis, né? Depois que você levantou as variáveis, é continha aqui, né? Aí depois agora a gente vai fazer o V. Nosso V é 70. Então, aqui vai ficar 70, né? 70 menos 75 vai dar menos 5. Menos 5 vezes 0,03 vai dar quanto? Menos 0,015.
0,15, né? Que vai dar, aí mudando o sinal, menos com menos dá mais, o resultado vai dar 1,015, é isso? Sim. Isso. Então, tá aqui, certo? Vamos diminuir esse. E vamos para o próximo. Nosso A. Agora, nosso AI. Então, uma fórmula aqui é 1 menos 0,032 vezes A, que vai ficar 1 menos 0,032 vezes 90, né? 0,032 vezes 90 dá quanto? 0,288. 288. Agora, 1 menos 0,288 dá quanto? É 0,712. 7. Só vamos repassar, até porque igual o Fernando que não estava na aula passada, tá? Para ele entender o que a gente fez até agora. Fernando, ó, primeiro, a gente tem que ler o enunciado do exercício, tá? E daqui do enunciado do exercício, né, da situação de trabalho, você identificar as variáveis, né? Quais variáveis que são essas? São essas daqui, tá? Então, o que é o D? Né? D é o deslocamento vertical, é o caminho que a mercadoria percorre, né? H, o que é H? É a distância entre o trabalhador e a mercadoria, tá? V, o que é V? V é a altura do posto de trabalho, tá? A, o que é o A? A é o ângulo de assimetria, né? A torção que o trabalhador tem que fazer no tronco, principalmente, ali, para manusear aquela mercadoria, né? F, né? A frequência. Qual é o levantamento daquela... Qual é a quantidade de vezes que o trabalhador levanta aquela mercadoria por minutos, né? E quanto tempo, durante quanto tempo que ele faz isso? No nosso caso aqui, o trabalhador, ele levanta 4 sacas por minutos, né? Por minuto. E ele trabalha durante 8 horas. Ele passa o dia inteiro só fazendo isso, tá? Então, essa informação também está no enunciado do exercício, né? E a questão do C. C é a pega, né? O que é pega? Pega o quanto é fácil ou difícil você pegar uma determinada mercadoria, né? Então, nesse caso, a gente está falando de saco de ração de 20 quilos. Bom, primeiro tem o peso, 20 quilos, que já não é, né, tão leve assim, né? Mas tem a dificuldade de pega mesmo, né? Então, no caso de um saco de ração, ele não tem uma alça, né? Porque se tem uma alça, fica fácil. Você pega pela alça, então tem um lugar para você segurar ali, né? No caso de saco de ração, não tem. Então, você tem que dar um jeito de pegar pelas pontas, pegar pelo meio, alguma coisa assim do jeito que você acha mais confortável, né? Então, por isso que nós consideramos a pega média, tá? Então, aqui nós já fizemos o levantamento das variáveis, né? A primeira etapa nós já cumprimos. Então, agora a gente vai para a segunda etapa, que é fazer a parte dos cálculos, né? Para algumas coisas, tem fórmulas. Ai, prometo que eu vou tirar essas passações aqui. Para calcular o fator de distância horizontal, para calcular o fator de deslocamento vertical, para calcular o fator de altura e o fator de assimetria, tem fórmula, né? Então, quais são essas fórmulas? São essas aqui, ó. Para HM, 25 por H, essa que é a fórmula, né? Então, aqui você vem substituindo o valor de H e acha, né, a questão do fator de deslocamento horizontal, que é 0,5. A mesma coisa para o D aqui, né? A fórmula é 0,82 mais 4,5 dividido por D. Essa é a fórmula, né?
Então, nós já levantamos o valor, então a gente vem, substitui aqui e a gente acha um resultado que é 0,97. Regrinha básica, né? Então, aqui a gente tem uma divisão e tem uma soma. Lembrando que primeiro a gente faz a divisão para depois fazer a soma, né? Se fizer tudo junto, eu já peguei aluno que quis tirar mínimo múltiplo comum desse daqui. Eu falei assim, meu Deus, a pessoa tentou assim do jeito mais difícil que podia ter, né? Mas não, primeiro divide e depois soma, tá? E aí você acha aqui o fator de deslocamento, né? O fator de altura. Então... Oi? Você pode voltar ao slide rapidinho, só para ver um negócio aqui, por favor? Este? Este? Não, professor, eu acho que era aquele mesmo. Acho que eu me confundi aqui. Desculpa. Então, aqui tem 4 fórmulas, né? São 4 cálculos que a gente fez. A gente fez o cálculo do HM, que é este. Fizemos o cálculo do DM, que é este. E tem o cálculo do VM, que é o fator de altura, né? Que é esse daqui. Que a fórmula é 1 menos 0,03 vezes, abre colchete, V menos 75, né? Aí você vem e substitui aqui o V, que é 70 no nosso posto de trabalho, e resolve a equação. Lembrando aqui, né, mais uma vez, nós temos uma multiplicação e depois, né, aqui a questão de uma subtração ou soma, né? Só que quando a gente faz uma multiplicação de 2 números negativos, né, ele se torna aqui positivo, tá? E depois, por último, a gente tem aqui o fator de assimetria, que a fórmula é 1 menos 0,032 vezes A, né? A aqui é 90, tá, gente? Então, nós temos aqui o valor do fator de assimetria, tá? Então, a sistemática é a mesma, né? Faz a substituição e depois resolve o cálculo, né? Lembrando que primeiro, né, a multiplicação e depois a subtração, tá bom? Até aqui, como que tá? Fernando? Deu para entender um pouquinho, professora. Deu para acompanhar? Deu. Tá bom. Daiane, você também não estava na aula ontem, que você teve problema, tá conseguindo acompanhar? Estou sim, professora. Então, tá bom. A Bianca tava. Edneide, você não estava na aula ontem, tava? Fique à vontade para perguntar, tá? Se vocês estiverem. Ô, professora. Oi. Só um detalhe. As aulas estão demorando para subir lá. Eu, por exemplo, estou tendo que pedir o link em todas as aulas, porque não está aparecendo lá a sala para entrar. Ah, é? Estou tendo essa dificuldade para acessar. Mas alguém está tendo, galera? Mas é só com a minha disciplina ou são com todas, Bianca? Com todas, Eu professora. também. Não está aparecendo para mim. Eu tenho que ficar pedindo o link no grupo. É por isso que eu demoro às vezes para entrar, porque eu não vejo a aula. Entendi. Tá, é legal, obrigada, tá? Eu vou informar a escola, porque eu não sei se é problema do Teams ou alguma coisa que está acontecendo, né? Porque realmente eu não sabia, tá? Por favor, professora, porque às vezes eu entro atrasada assim, mas é porque eu não consegui mesmo acessar, e eu tenho que esperar alguém me mandar o link. Aham, tá legal. E também é bom saber porque o que eu posso fazer? Eu posso copiar o link e colocar no chat da sala, né? Sim, já vai ajudar muito. Isso. Eu posso começar a conversar com os professores para eles fazerem isso. Pegar o link da reunião e jogar no chat da sala, né? Legal. Mas tá tranquilo, Bianca? Tá dando para acompanhar? Alguma dúvida? Tá sim, professora, tranquilo. Eu também printei aqui as telinhas, então fica mais fácil depois para olhar. O material de apoio também tá... Ontem eu dei uma organizadinha na pasta, né? Coloquei todo o material lá, tem uma pastinha chamada que eu coloquei o título de Nayoshi, coloquei o material de apoio, coloquei o exercício corrigido, coloquei esse exercício também, tá?
tá? Todo o material Legal, que vocês poderiam acompanhar. Então, todo o suporte lá. Ok. Tá bom? Então, vamos continuar. Agora, tá? A gente já fez os cálculos, então agora a gente precisa consultar a tabela, né? Então, vamos lá. Vou copiar a tabela daqui que fica mais fácil para a gente jogar para outro exercício. Quanto tempo que ele trabalha? Ele trabalha 8 horas, certo? Professora, essa tabela a senhora colocou lá no material de apoio? Ele tá dentro do... Sim, tá dentro do... É porque na apresentação lá do PowerPoint ele tem uma linha com risco da seta. Ah, tá. Aí eu queria ela limpa, assim. Tá. Se puder, por favor. Obrigada, viu? Aham. Eu deixo ela sem o... solta. É porque a gente começa a riscar, né? Aí eu ia depois... até dar um print daqui da tela, só que tá tão pequenininha e eu que já tô ficando míope e não ia enxergar nada. Eu não sei se ajuda, mas o que eu posso fazer é isso. Não sei se vai ajudar em alguma coisa. Se perde a formatação, se não perde. Perfeito, viu? Muito obrigada. Foi? Foi? Foi no chat ou não? Ainda não. Ainda não. Tem que ir na setinha aí para enviar. Não, mas tá... Não vai. Fazer um negócio mais fácil. Ele não tá como imagem igual os outros que a senhora colocou ontem? Não, eu tava tentando jogar só a tabela não vai. Vou fazer assim, ó. Peraí. Print screen. E agora acho que vai. Ó. Agora foi, né? Sim. Tá. Sim, obrigada. Então, ó. Tá, a gente tem aqui 8 horas, né? Qual que é a altura da bancada de trabalho dele? Qual é a altura de V? 70. 70, né? Com 70, ele vai ficar aqui. E qual que é a frequência por minuto? 4, é isso? 4. Isso, 4 por 8 horas. Certo? Se eu pegar, vier aqui e descer essa daqui, vai dar quanto? 4,5, né? Aqui, 0,45. Então, o nosso valor de FM nova 0,45. Fernando, tranquilo? Deu para entender como que faz? Ó. Então, as informações que a gente tem no enunciado do exercício. Como que funciona essa tabela, né? Então, a primeira coluna aqui é a quantidade de levantamentos por minutos, né? E depois aqui é o tempo de trabalho, né? Até 1 hora, de 1 a 2, né? E de 2 a 8, né? Acima de 2 a 8. E se vocês perceberem aqui embaixo, ele abre mais 2 colunas, né? V menor do que 75, V maior ou igual que 75, né? No nosso caso em específico, o trabalhador ele fica aqui 8 horas fazendo isso, né? Então, 8 horas. A altura da bancada dele é de 70 centímetros. Então, aqui, 70 centímetros, menor que 75, né? E ele tem aqui a questão de 4 levantamentos por minuto, né? Então, 4 levantamentos por minuto. Então, a gente faz
liga as duas linhas X e Y e vê aonde que cruza, né? Então, aqui 4 e menor que 65. Então, o nosso FM vai dar 0,45, ok? Então, tá. Então, agora nós temos mais uma tabela, que é a tabela da pega. Vou pegar lá. Essa tabela. Essa tabela limpa também. Tá? Então tá bom. Mas já mandei, então fica aí para guardar. Tá. Então, a nossa pega lá era a média, né? Nós tínhamos falado. Médio tá aqui, né? E nós temos aqui, nós tínhamos falado que a nossa altura da bancada é de 70, né? Então, vem aqui. Né? Então, mais uma vez, né? Média e 70, o nosso CM vai dar 0,95, certo? CM igual a... Perfeito. Então, agora é fazer a conta, né? Deixa eu pegar aqui. Alguém pode me falando os valores? DM, quantos que deu? (0,97). HM? HM 0,5. DM? AM? 1,015. AM? AM 0,712. CM 0,95. Não, faltou o FM, né? O FM 0,45. 0,95. Multiplicando isso tudo, deu quantos? Não sei se está correto, mas o meu deu 3,44. Repete de novo. 3,44. A nossa carga aqui é de 20 quilos, né? E o recomendado é de 3,44. Quantos que deu o resultado? 5,81. É isso mesmo, gente? Confere quem fez? Confere. Confere. Não, a gente pode trabalhar com 2 casas decimais, tá, gente? Na realidade,
Na realidade, quando eu fiz o exercício, eu coloquei que a pega seria ruim, então deu uma diferença, né? Tá, não tem problema. Mas depois eu refiz aqui com a pega sendo médio. Não tem Mas, problema, de qualquer tá? forma, o risco dá alto. Tá. Eu não precisava nem ter calculado o IL para saber que o risco daria alto mesmo, né? Porque qual é a leitura que a gente faz aí mesmo, gente? O que é LPR? É uma abreviação do quê? Levantamento de peso recomendado. Considerando, né, as condições do ambiente de trabalho, o limite de peso recomendado é de 3,44. Ele está levantando quanto? 20, né? Quilos. 20. Então, é meio que assim, automático, né? Você sabe que só por essa pré-análise dá para saber que vai dar um risco alto mesmo, né? Como é? Oi? Quanto que é o peso que pode pegar? Ó, aqui, ó. O que significa LPR? Limite de peso recomendado. Tá? De acordo com esses cálculos que a gente fez, analisando as condições do ambiente de trabalho, as variáveis, né, que ele está exposto, o limite de peso recomendado é de 3,44, tá? Ele está manuseando 20 quilos. Então, só por aí a gente já sabe que ia dar o risco alto mesmo, né? Agora, gente, ó, isso daqui é bem legal, ó. Deixa eu sair daqui. E aí, né, a gente fez esse cálculo. E o que a gente faz com isso, né? Vai deixar o cara realmente ficar todo adoecido e ir para o INSS e ficar aposentado? Não, né? Uma dica legal aqui, gente, é o seguinte, né? Vocês lembram lá que, de acordo com o NIOSH, para ele poder trabalhar com 23 quilos, né, que seria o peso aí ideal para uma condição de trabalho ideal, quais seriam os valores das variáveis, gente? Vocês lembram? Deixa eu inserir mais uma coluna aqui. Lá no comecinho, na parte de teoria. Ó, deixa eu abrir lá a parte de teoria. Tá vendo? Ou em ambos, né? Considera as melhores condições, ó. Altura do solo de 75. Deslocamento vertical de 25. E segurando, né, uma carga a uma distância de 25, né? Então, ó, se a gente vier e fizer isso, anotem aí, por favor, V75, D25 e H25 também. Se eu esquecer. D25, né? H25. Isso. E V qual que era? 75. Isso. Tá. Então, ó, essas daqui são as variáveis, né, do nosso posto de trabalho. Esses daqui são as variáveis que, de acordo com o NIOSH, seria o melhor posto de trabalho, aí o posto de trabalho mais adequado, aonde o trabalhador poderia manusear até 23 quilos, né? Se com base nesse exercício, esse exercício é uma situação real, tá? É o que acontece mesmo no supermercado quando o repositor vai lá fazer o trabalho, né? De reposição de mercadoria para gente.
Se você precisar fazer alguma análise para melhorar o ambiente de trabalho dele, né, aquelas condições ali, para que ele possa realmente continuar movimentando os 20 quilos, uma coisa que você pode fazer é tentar mexer nessas variáveis que estão mais distantes, ó. Aqui, o H, ele tem um H de 50 centímetros. Isso quer dizer o quê? Ele está longe da carga, né? Será que não dá para trazer a carga para mais perto dele? Porque esse daqui é a maior variável, né? Ó, aqui, o ambiente de trabalho dele está com 50, e Nayoshi diz que o adequado é que seja de 25, né? Será que não dá para trazer a carga mais perto dele? Né? O quanto será que dá para trazer? Né? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter para reanalisar a tarefa, né? Refaz os cálculos e depois, se realmente houver um resultado satisfatório, aí você propõe que ele mude o ritmo de trabalho dele, né? Então, como que você faz isso, né? Você vai lá, você analisa o ambiente de trabalho dele, verifica se ele não consegue trazer a carga para mais próximo dele. Ah, tá, eu não consigo trazer para 25, mas eu consigo trazer para 30, né? Será que para 30 ia adiantar alguma coisa? Como que eu vou saber? Eu vou ter que ir lá recalcular tudo aqui para... a gente está falando de... Tô ficando louca já. A gente está falando de H, né? Então, você teria que vir aqui e recalcular o H, considerando aqui que seria 30 centímetros, hipotético aqui, né? Reduzindo o espaço de 50 para 30. Quanto que daria esse resultado, né, de HM, e quanto isso iria interferir lá no resultado final do LPR, tá? E essa mesma linha de raciocínio você tem que adotar para todas essas variáveis, né? É lógico que a gente sempre começa com a variável aqui, que é uma variável mais crítica, né? Igual, esse ângulo de torção de 90 graus, né? 90 graus para você torcer o seu tronco é muito, né? Será que se a gente não diminuir esse ângulo de torção, porque aqui ele não fala nada, mas a gente sabe que o quanto mais você tem essa rotação de tronco, maior o seu esforço físico, né? Então, o quanto mais próximo de zero você tiver essa rotação de tronco, é melhor, tá? Será que não dá para posicionar essa mercadoria num lugar onde ele possa diminuir essa rotação de tronco, né? Então, aí você diminui esse ângulo aqui que ele precisa rotacionar para pegar a mercadoria, tá? Então, a gente sempre pega e faz isso, tá? Pega o que o Nayoshi define como o posto de trabalho adequado e faz um comparativo com o que você tem numa situação real, né? E verifica o que dá para diminuir, tá? O que dá para diminuir, você vai lá, refaz o cálculo e verifica se você refizer o cálculo, vai ter uma alteração de peso ou não. Então, vamos supor, vamos fazer esse teste. Vamos diminuir aqui o H para... Vamos diminuir para 30, né? Vamos diminuir esse ângulo aqui para, sei lá, 20 graus. Vamos tentar refazer isso daqui. Tá. 25 por 30 dá quanto, gente? É, 83. E a gente vai diminuir também o ângulo aqui de 90 para 20. M igual a 1 menos 0. Vinte.
0,032 vezes 20 dá quanto? Dá 0,064. 1 menos 0,064. Dá 0,936. Então, agora a gente tem dois números diferentes aqui, que a gente tem que substituir lá na nossa equação final, tá, gente? 0,83, que a gente vai substituir o meio por 0,83, e a gente vai substituir o 0,912 por 0,936. Alguém anotou aí? Vamos lá. Vou copiar para baixo para não ficar mexendo muito, senão depois vira uma bagunça. O meio vai substituir por 0,83. E o 712 vai substituir por 0,936. Tá, agora eu preciso que alguém faça essa conta para mim, tá? 23 vezes 0,97 vezes 0,83 vezes 1,15, desculpa, 1,015 vezes 0,936 vezes 0,45 vezes 0,95. Vírgula 67. Ó, vocês viram? A gente fez uma mudança em duas variáveis, né? Então, saiu de 3, e aqui ele podia manusear 3,44 quilos, aqui ele já pode manusear 7,67, né? Então, vocês veem que esse é o caminho, tá? Tudo dá para mudar? Não dá. A gente tem que analisar o posto de trabalho e ver o que dá para mudar, entendeu? Eu passei 6 anos numa transportadora e eu sei bem o que é isso. Dependendo das coisas, do que você está falando, é muito difícil você conseguir mudar, né? Mas, assim, o que eu quero mostrar para vocês que esse cálculo serve para isso, tá? E o olhar que a gente tem que ter é esse olhar, né? Qual é a variável que está mais distante do ambiente ideal, tá? Aquela que está mais distante é o que você tem que avaliar para ver se dá para mudar. Porque às vezes também, gente, igual esse exemplo da torção de tronco de 90 graus, é uma questão de organização do trabalho, né? Às vezes alguma mudança pequena ali, dá para vocês diminuir essas distâncias. Então, tem algumas coisas que são difíceis quando você fala assim numa área de expedição, numa empresa, num setor de logística e tudo mais, mas tem outras coisas que fazem parte de uma questão de organização de trabalho que é fácil mudar, não é tão complexo assim, né? Igual esse exemplo aí dos repositores de mercadoria. Esses, em específico, a gente sabe que um dos problemas que eles encontram é que normalmente eles estão tendo que repor mercadoria aonde tem um monte de gente passando ali, né? E nós sabemos, porque nós também somos clientes, todos clientes folgados, né? Que quando nós vamos no mercado, a gente meio que não respeita muito isso, né? Dependendo, você quer passar ali, às vezes você vai num atacadão, aí eles colocam o atacadão ainda, né? Os atacadistas, né? Eles ainda colocam aquelas correntes lá, ainda seguram um pouco mais o cliente.
Mas se você vai no hipermercado, que eles não têm o hábito de interditar os corredores quando eles estão repondo, até porque eles não usam empilhadeira, que é o que acontece no atacadão, né? A gente sabe que o pessoal está colocando a mercadoria e a gente está meio que pulando ali por cima, né, para pegar, né, porque a gente está sempre com pressa, né? Mas a questão dos repositores, às vezes dá para fazer algumas pequenas mudanças de organização do trabalho e isso já ajuda, né, a diminuir o esforço físico que o trabalhador tem, né, a exigência que ele tem para aquela determinada tarefa, né? Mas é muito interessante, porque quando você começa a olhar que, às vezes, você fazendo essas pequenas mudanças já faz uma diferença brutal ali na questão de exigência, de esforço do trabalhador, aí você começa a ver como que você pode aplicar tudo isso que a gente está vendo aqui no local de trabalho, né? Igual o Eliezer mesmo, ele trabalha com a questão de movimentação de carga, né? Eu não lembro se ele é conferente ou se ele não lembro, né? Que ele já falou qual que era a função dele, mas eu não lembro, né? Mas ele falou que parte do trabalho dele é fazer movimentação de carga. Então, como que ele organiza aquele ambiente de trabalho, como ele faz a disposição do material ali, pode interferir na questão de exigência que ele tem, né? Pode aumentar ou diminuir o limite de peso recomendado para aquela tarefa em específico, né? É lógico que quando a gente fala numa transportadora, né, ou numa empresa de logística, eles fazem manuseio de tipos de embalagens diferentes, com pesos e formatos diversos, né? A gente está falando em tipos de embalagens aí das mais variadas possíveis, né? Mas assim, dá para usar essa ferramenta e muitas vezes você percebe que a questão da organização do trabalho já ajuda. Não precisa falar assim, a gente vai ter que reduzir o peso, porque a questão de reduzir o peso é um processo bem lento, tá? Quando eu entrei nessa transportadora, um dos materiais que eram transportados, né, era rolo de tecido, né, vinha da Santista, e a gente entregava aonde? No Brás, na 25, né, lógico, né, e na José Paulino, né, onde tem empresas de costura, né, oficina de costura. E eu lembro que no começo, os rolos de tecido, acho que era mais de 100 quilos. E vocês sabem que como que é aquela 25 de março, né, como que é o Brás? Não dá para chegar o carro tão perto. Eles ficam distantes, né? E aí, como que eles carregavam aquilo ali, né? Tem aquele carrinho de 2 rodas que leva até um determinado local, mas, assim, a maior parte das oficinas de costura, né? Ou é mezanino, ou é a parte de baixo da empresa, né? Sempre tem escada, né? E aí, depois de muita negociação com o cliente, tá? E aí a gente conseguiu fazer com que eles reduzissem o tamanho dos rolos, né? Porque eles têm que mudar todo o processo deles, né? E, além de tudo, às vezes reduz e acontece o que aconteceu na construção civil, que o Luiz Carlos já comentou com a gente, né? Então, diminuiu o tamanho das sacas de cimento, né? Hoje tem saco de cimento com 25 quilos, só que o que acontece? É mais caro. E aí, o pessoal não compra. Porque como que eu vou comprar um saco de 25 quilos de cimento, sendo que o de 50, a diferença de preço é muito pequena, né? É óbvio que você vai preferir comprar o de 50, ao invés de comprar o de 25, né? Nessas horas, o financeiro é prioridade e a ergonomia fica para o segundo plano, né? É lógico que a gente sabe também que tudo no começo é mais caro, né? Depois o processo vai ficando barateado. Mas, assim, às vezes acaba não caindo, né, no gosto aí da população, do próprio empregador, e aí depois eles acabam tirando de produção. Eu lembro que da última vez que eu conversei com o Luiz Carlos, ele estava falando que a questão das sacas de 25 quilos é difícil encontrar, você já não encontra em qualquer lugar, porque se não tem saída, né,
aquela loja ela não vai comprar para ficar com o material ali guardado e sem ter, né, o rodízio, sem ter a rotatividade de material, né? Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta também, né? Mas, assim, essa questão do cálculo de NIOSH, eu acho bem interessante, porque dá uma visão bem legal, assim, do posto de trabalho e o que dá para fazer com relação a essa tarefa em específico, né? É a validade, né, professora? A questão do saco de cimento também tem a questão da validade, né? Se deixar lá parado, Sim, já era. a umidade por tempo, ele endurece, aí perde Sim, tudo. é verdade. Alguma dúvida, algum comentário sobre o exercício? A questão da análise aqui, depois a gente vai fazer algumas outras, né? Alguns outros raciocínios lógicos aí, e vocês vão ver, é sempre a questão de comparar o que está mais distante e tentar reduzir, tá, gente? Vou até apagar isso daqui para não fazer confusão, tá? Apagar este, apagar este. Apagar este. Eu vou apagar isso também. Ficou claro todos os cálculos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fernando conseguiu acompanhar? A Daiane? Sim, ficou claro, professor. Daiane? Sim, professora. Então, tá bom. Bom, gente, então eu vou passar mais os 2 exercícios para vocês, né? E depois aí, semana que vem a gente corrige aí, né? E vai fazendo mais algumas análises em cima dessas situações de trabalho, tá bom? Aí vocês começam a fazer hoje, a gente tem mais um tempinho, aí tem mais uns 20 minutos de aula, e a gente continua na próxima aula, tá? Não há necessidade de trazer pronto para a próxima aula. A gente pode continuar na próxima aula, tá bom? Sei que vocês já estão super sobrecarregados de um monte de tarefa adicional, né? Não vou falar para vocês ficarem no final de semana fazendo, tá bom? Dá um minutinho só que eu já vou postar. Exercício. Fechar tudo isso. Acho que já foi. Se alguém puder abrir aí, tá em PowerPoint mesmo, 3, 4 e 5.
tá? Já vou colocar a correção lá desse exercício 2 para vocês, tá? Prontinho, já tá lá o exercício corrigido também, tá? Então, vocês podem tentar fazer, tá? A gente pode fechar a videochamada e eu vou ficar disponível no chat para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só postar no chat da sala e a gente vai se falando, tá bom? Ok, obrigada, professora. Obrigada a vocês, gente. Bom, professora, obrigada. Boa noite. Boa noite, querida. Ô, professora, essa tabela e esse outro, o exercício que a senhora mandou, tá onde? Tudo tá aqui, ó. Tudo tá na pastinha lá de arquivos. Aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Deixa eu entrar na sala de novo. Ó, nossa sala, arquivos. Tá vendo aqui na NIOSH? Aqui é a teoria, né? O material de apoio. Esse daqui foi o exercício que a gente fez ontem na sala. Esse daqui foi o exercício que a gente fez agora. E esses daqui são exercícios para vocês fazerem, tá? Então, a gente fez 1 e o 2, agora tem 3, 4 e 5 para vocês fazerem, tá? Ah, tá bom, professora. É que ontem eu não consegui achar, porque eu não tinha entendido muito, que eu peguei a aula já andando. Ah, Eu entendi mais um pouco. Aí eu queria assistir a aula de novo, entendeu? Ah, tá aqui, ó. Dá uma olhada nesse daqui, tá? Nesse daqui tem todo o detalhe, tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigado. Nada. Mas se você tiver qualquer dúvida, Luiz... Se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar que a gente vai fazendo juntos, tá bom? Não tem problema não, tá? Ah, tudo bem, professora. Pode colocar aqui no chat e aí a gente faz uma construção de exercícios, tá bom? Tudo bem, mas hoje eu vou tentar fazer sozinho e depois eu mato as dúvidas da senhora. Sim. Isso mesmo, Edneide, o passo a passo tá ali, tá bom? Naquela pastinha ali de NIOSH. O Everton tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Sim, professora, consegui. Ah, então tá bom. Então tá, gente. Eu vou encerrar a videochamada e fico disponível no chat para vocês, tá?
Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.